Vambora, cara, vamos com notícias aqui diretamente do Raiz Tricolor, dos estúdios Raiz Tricolor. Seguinte, olha só, a primeira notícia que importa a gente aqui nesse vídeo é uma proposta divulgada pelo John Arias, não divulgada por ele, né? Uma proposta pelo John Arias divulgada pela TNT Esportes, pela repórter Aline Nastari. Segundo a informação, o Galatasaray da Turquia não se deu por vencido para a contratação do John Arias, tá? Segundo a Aline Nastari falou, o Galatasaray aumentou a oferta que tinha feito. Antes já tinha sido de 10 milhões de euros, 60 e poucos milhões de reais, e eles colocaram 12 milhões de euros numa proposta enviada ao Fluminense. Porém, tal qual a primeira, essa também foi recusada, tá? Teve uma proposta de 10 milhões mais para o início da janela e teve essa agora que foi encarada como última proposta pelo jogador colombiano. Bem, a última proposta foi recusada, com isso o John Arias não sai, né? Nunca dá para ter a certeza, mas isso é uma garantia muito positiva. Por quê? Neste momento, com o fim da janela portuguesa, nessa segunda-feira, hoje, a partir dessa terça-feira, né, são 6h30 da tarde, só para datar o vídeo para ter a certeza de que não saiu nada depois. Apenas a janela turca interessa pra gente monitorar qualquer proposta pelo John Arias. E eu explico por quê. Existem 3 janelas abertas neste momento. Existe aqui das europeias. Uma que vai até o dia 6 de setembro, que é a da Ucrânia, e que não está financeiramente e nem atrativa, de maneira atrativa, convencendo os jogadores a levar para lá por conta da guerra, tal qual a Rússia também. Essa fecha no dia 12 de setembro e apesar de ser uma janela com um time, especificamente o Zenit, que já fez uma proposta muito alta pelo John Arias e não o levou, né? É uma equipe que poderia ter levado financeiramente, levou o Nino, mas o John Arias não quis ir. Então, se o principal time da Rússia não foi um atrativo suficiente pelo John Arias, dá pra gente cravar que, né, não vai. E a outra é a turca, que fecha no dia 13 de setembro. O Galatasaray era o time que tinha mais interesse no jogador colombiano. Tentou 2 propostas, não foram aceitas. Lembrando sempre que esses 16, esses 12 milhões de reais, de 12 milhões de euros, 74 milhões de reais que foram oferecidos ali pelo John Arias, o Fluminense fica com um pouco menos da metade desse valor, né? Porque você tira todos os custos da transferência e o Fluminense ainda fica só com metade do valor que sobrar pelo John Arias. 74,7 milhões de euros se transformam facilmente em 34,7 milhões de reais. Atenção, se transformam facilmente em 35 milhões de reais. Pelo John Arias, obviamente, não vale. Pela fala do Mano Menezes na coletiva do último final de semana, é esperado que o John Arias não saia, graças a Deus, nessa janela. Já fiz esse comentário aqui e continuo falando. A gente provavelmente vai perder o John Arias de graça no final do contrato. Acho que é o mais possível disso acontecer. Se ele for vendido na temporada que vem por um valor mais baixo, ou que ele fique até o final do contrato dele em 2026 e saia de graça depois para assinar com algum clube europeu, com algum clube que ele tenha intenção de jogar. Acho que seria bom pra gente. Você fala, Gabriel, perder o cara de graça é bom? Dentro do cenário, considerando que seria muito difícil a gente renovar com ele, já que ele tem sonho é sonho e não tem boa. John Arias já ficou aqui, já conquistou a América, tá ficando de novo e jogando, se dedicando 100%. Sonho é sonho. O cara tiver o sonho de ir pra Europa e sair no final do contrato, rendendo até lá, meu amigo, tá tudo bem. O cara vai ter jogado aqui, se ele ficar até o final do contrato, por 5 temporadas. 5 não, 6, né? A temporada de 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24, 24 para 25, de 25 para 26, aí sai no início da 6ª temporada dele aqui. Enfim, já seria uma honra, né? Já ter tido o John Arias aqui esse tempo todo, um maluco que se dedica pra cacete. Mas hoje, como diria lá o programa, hoje não, Faro. Bem, 2 informaçõezinhas mais curtas, mas que chamam a nossa atenção. A primeira delas é sobre Gabriel Fuentes. Bem, uma notícia do GE. Globo esclareceu um pouquinho por que o nome dele ainda não apareceu no bid, mas tá tudo bem. Eu ontem, inclusive, cheguei a falar num vídeo que o nome dele tinha aparecido
no bid, mas eu acabei errando, era que o nome dele, o jogador já tinha sido regularizado. O jogador foi regularizado, é jogador do Fluminense, tanto que foi apresentado e deu coletiva hoje mais cedo. Mas ele ainda não aparece no boletim informativo diário, para poder estar liberado para jogar. Segundo o GE. Globo, diz que a janela de transferências internacionais se fechando, os clubes ainda têm 7 dias para poder regularizar esses reforços, ou seja, até o dia 9 de setembro. Ou seja, dá tempo ainda de boa dele aparecer com o nome dele lá até a próxima segunda-feira. Qual que é a questão, tá? Até a próxima segunda-feira, o que ele não poderia fazer? Não poderia jogar pelo Fluminense. Qualquer jogo que tiver até o dia 9 de setembro, ele não pode jogar porque ele ainda não está regularizado para jogo. A questão é que não tem nenhum jogo. Estamos falando de data FIFA. Então, o Gabriel Fuentes em breve vai estar regularizado, vai aparecer lá no bid e já vai poder fazer a estreia dele pelo Fluminense quando marcarem o Juventude Fluminense. Aliás, quando marcarem não, né? O Juventude Fluminense está marcado pro domingo, dia 15 de setembro. Inclusive, Fluminense Atlético Paranaense ainda não tem data, tá? Jogo atrasado do primeiro turno. Outra informação, né, é sobre Fluminense Atlético Mineiro. O Gustavo Scarpa deu entrevista e lá em BH, Gustavo Scarpa, jogador hoje do Atlético Mineiro, e falou um pouquinho sobre o confronto contra o Fluminense. Ele foi perguntado sobre o Thiago Silva e falou o seguinte, abre aspas, sem dúvida nenhuma, a chegada do Thiago Silva foi essencial para essa fase muito boa do Fluminense. É um cara que dispensa comentários na carreira, está sobrando no Brasil e vai sobrar, porque ele é muito diferente, muito acima da média. Com certeza vai ser um excelente confronto, muito difícil. E ainda completou depois. Infelizmente, nós vamos pegar o Fluminense nessa fase boa. Poderia ter sido um pouco antes, mas vai ser um grande confronto. Pois é, a fase boa é nossa, a fase do Atlético virou no último final de semana, deu uma melhoradinha na fase, né? Mas não era muito ideal pra gente, né, que esse confronto de fato tivesse acontecido antes. É o Scarpa falando sobre o confronto do Fluminense, acho que os dois times consideram isso. De que o jogo se equilibrou justamente pelo fato da fase do Fluminense ter melhorado muito entre o que era, sei lá, em junho e o que vai ser agora nesse confronto daqui a 2 jogos em setembro pelas oitavas da Libertadores. Para fechar esse vídeo, a gente fala sobre Super Mundial. Pois é, a Globo, segundo informa o Gabriel Wacker lá na Folha de São Paulo, fez uma proposta para comprar o Mundial de Clubes da FIFA e transmiti-lo no Brasil, o Super Mundial, tá? Estamos falando da Copa do Mundo de Clubes do ano que vem. Tem um vídeo aqui no canal exclusivo falando sobre as dificuldades que a FIFA vem enfrentando para organizar e capitalizar, né, financeiramente ali esse Mundial lá nos Estados Unidos. A FIFA vem reforçando cada vez mais que o Mundial vai acontecer e vai mesmo acontecer lá nos Estados Unidos. O sorteio, que era esperado que acontecesse agora, entre junho e julho, dos grupos, acabou sendo postergado, deve acontecer ali em dezembro, já quando todos os times vão estar definidos. 2 times definidos, apenas 2, né? Ainda a gente não sabe, né? De todos os 32 times participantes, só 2 não estão definidos, que são justamente o campeão da Copa Libertadores de 2024 e... caso o campeão seja algum dos times que já está classificado, né, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense e Boca Juniors, quem entraria seria o Olímpia, porque apesar de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense terem um ranking melhor na Libertadores nesse período, não pode ir brasileiro pelo ranking, porque já tinha mais de 2 brasileiros como campeão. Então, se o River for campeão, se o Flamengo for campeão dessa Libertadores, se o Fluminense for campeão dessa Libertadores, um desses 3 sair campeão, o Olímpia vai para o Super Mundial também. Caso não seja um desses 3, seja Botafogo, Colo-Colo, qualquer um deles que não tem título nesse período, aí obviamente vai esse time. E a outra é do país sede, né? Eles vão buscar um representante ainda dos Estados Unidos. A formalização dessa proposta, né? A Globo formalizou para poder transmitir o Mundial, dá uma credibilidade pro Mundial no Brasil, que é fato. Você pode chorar, espernear, comemorar, você pode fazer o que for em relação à transmissão no Brasil, mas as principais transmissões, o fato da Globo estar nas principais transmissões, faz uma diferença financeira. Nenhuma TV tem tanto dinheiro quanto a Globo tem. Segundo diz o Gabriel Wacker, a proposta não é nos moldes da Copa do Mundo, tá?
Porque a Globo, na Copa do Mundo de 2026, de seleções, ela só vai transmitir metade das partidas. A gente vai ver, né, como foi 2022, né, um pouco diferente, que ela só transmite metade, né, nesse caso. Mas você tem aí a Live Mode, que tem uma parceria muito forte com a FIFA e que licenciou aí Copa do Mundo, por exemplo, para a Cazé TV, que é um produto, ali de certa maneira, uma TV pertencente justamente à Live Mode. Por que eu digo, deve passar na Cazé TV também, tá? Provavelmente deve ter ali pacotes diferentes, mas segundo o que informa a coluna F5 aqui, né, do Gabriel Wacker, fala da Globo tendo formulado proposta. É isso. A proposta foi formulada e entregue no dia 20 de agosto, era a data final da FIFA ali para concorrência para vender as partidas, né, aos grupos de mídia aqui da América Latina. E o ponto que eu coloquei lá sobre a Globo, até para poder fechar aqui, que eu coloquei lá e que é muito importante de ser dito, é o seguinte: um torneio que a Globo não queira entrar, ele perde um pouco de força no Brasil. Se a Globo quer entrar no torneio, pode até perder, como perdeu, por exemplo, o Brasileirão para a Record no ano que vem, significa que tem algum valor agregado que eles viram, foram ao mercado publicitário e falaram aqui no Brasil: alô, Ponto Frio, sei lá, inventei aqui, né? Ponto Frio, você teria interesse de botar aqui grana? Ah, eu teria. Então, opa, tem gente com interesse de botar grana nesse Super Mundial, então dá pra gente fazer uma proposta e aí, obviamente, a gente vai ter esse retorno em mercado publicitário. A Globo não faz nada de cabeçada, então tá sendo bem avaliada essa questão do Mundial, que era um medo que eu tinha ao ver a FIFA desesperada. Agora, isso em Brasil. O Brasil tá se importando muito. Vamos ver como vai ser a receptividade em relação ao mundo, principalmente a Europa, com toda a confusão que tá tendo. Fato é que estaremos lá. Sobre grupos, né, só para deixar claro, a FIFA ainda não definiu nada a respeito de cabeças de chave. E isso pode mudar muito a questão do grupo que o Fluminense vai pegar. A gente não tá indo a brinca, a gente tá indo para jogar o Super Mundial. Não é Florida Cup. Mas isso a gente fala num outro momento ali sobre os cabeças de chave. Tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!